Descobri por acidente que minha avó tinha uma vida dupla e agora tudo da minha infância faz sentido. Preciso desabafar isso com alguém porque não consigo mais carregar esse peso sozinho. Desculpem o texto longo, mas juro que vale a pena ler até o final. Isso aconteceu há 3 semanas e eu ainda estou processando tudo. Minha avó, Dona Helena, faleceu há 2 meses aos 87 anos. Ela sempre foi a matriarca da família. Aquela vovó de novela que fazia bolo de fubá todos os domingos, que rezava o terço religiosamente, que nunca perdoava um palavrão na mesa de jantar. Sabe aquele tipo de mulher que parece ter nascido avó? Então, era ela. Eu sempre fui muito apegado a ela. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 7 anos e a casa da vovó Helena virou meu refúgio. Passei todos os fins de semana da minha infância e adolescência naquela casa amarela com varandas cheias de samambaia. Ela me criou tanto quanto minha mãe. Depois que ela morreu, minha mãe me pediu para ajudar a esvaziar a casa antes de vender. Foi doloroso demais mexer nas coisas dela, sentir o cheiro de naftalina e água de colônia misturados nos armários. Mas tinha que ser feito. Eu estava no quarto dela, esvaziando a cômoda, quando encontrei uma caixa de sapatos velha no fundo da última gaveta, embaixo de um monte de lenços bordados. Pensei que fossem fotos antigas, sabe? Aquelas coisas que a gente sempre encontra na casa dos avós, mas não eram fotos. Ou melhor, eram, mas não o tipo que eu esperava. Dentro da caixa tinham centenas de cartas, cartas de amor, todas endereçadas à minha avó, mas assinadas por Seu L. As primeiras eram de 1959, pouco depois que ela se casou com meu avô. As últimas eram de 2003, apenas alguns meses antes do meu avô morrer. 44 anos de cartas. No começo, achei que fossem cartas do meu avô, que talvez ele assinasse com uma inicial por algum motivo romântico. Mas aí comecei a ler e, cara, meu estômago embrulhou. As cartas eram apaixonadas, desesperadamente apaixonadas. Falavam sobre encontros secretos, sobre saudade, sobre o quanto era difícil viver aquela farsa. Uma delas dizia: "Meu amor, cada dia ao seu lado é um dia longe de você, mas você sabe que não podemos. Sua família, sua reputação, tudo desmoronaria. Me contento em ser seu segredo, desde que eu seja seu." Gente, eu fiquei gelado. Minha avó, a mulher mais religiosa e conservadora que eu conheci, teve um caso durante o casamento inteiro, por mais de 4 décadas. Continuei lendo, meio em choque, meio fascinado. As cartas pintavam um relacionamento intenso e complicado. Ele implorava para que ela deixasse meu avô. Ela dizia que não podia, que tinha filhos, que a sociedade nunca aceitaria. Mas o amor entre eles era palpável em cada palavra escrita. Tinha fotos também. Fotos dela jovem, sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto. Fotos dela em lugares que não reconheci. E uma foto específica que me destruiu. Minha avó, deveria ter uns 40 anos, abraçada com um homem. Eles estavam em alguma praia e o jeito que ele olhava para ela... Cara, meu avô nunca olhou para ela daquele jeito. Eu sabia, eu vi meus avós juntos a vida inteira. Fiquei dias sem saber o que fazer com aquela informação. Contar para minha mãe, para meus tios, fingir que nunca encontrei aquilo. Decidi investigar por conta própria primeiro. Peguei algumas das cartas que tinham endereços de remetente e fui atrás. A maioria era de uma cidade a 80 quilômetros daqui. Pesquisei no Google, fucei redes sociais, até que encontrei. Luiz Alberto Ferreira, falecido em 2015, professor de literatura aposentado. Encontrei um obituário antigo e um perfil no Facebook administrado por uma filha dele. Fui clicando nas fotos antigas e quase caí da cadeira, quando vi uma foto de 1985, onde ele estava com um grupo de amigos, e no fundo da foto, meio desfocada, estava minha avó. Criei coragem e mandei mensagem para a filha dele. Me apresentei e disse que estava pesquisando a história da minha família e tinha encontrado correspondências entre nossos parentes. Pedi se ela sabia algo sobre a relação entre eles. Ela me respondeu no dia seguinte, e cara, o que ela me contou virou meu mundo de cabeça para baixo.
Luiz foi o primeiro amor da minha avó. Eles namoraram quando eram adolescentes, na década de 50, eram perdidamente apaixonados. Mas a família da minha avó era rica e tradicional, e Luiz era filho de um operário. O pai dela proibiu o relacionamento e a obrigou a se casar com meu avô, que era de uma boa família e tinha um bom emprego no banco. Ela se casou aos 19 anos, grávida do meu tio 3 meses depois. Mas ela e Luiz nunca deixaram de se amar. Segundo a filha dele, eles se encontravam algumas vezes ao ano, sempre em segredo. Ele nunca se casou. Passou a vida inteira esperando por ela, sabendo que nunca poderiam ser juntos de verdade. Quando contei isso para a filha dele, ela ficou emocionada. Me disse que o pai dela sempre foi melancólico e que ela cresceu sabendo que ele amava alguém que não podia ter. Ela me enviou fotos dele, cartas que ele nunca mandou, diários onde ele falava sobre Helena, o amor da sua vida, a mulher que o destino roubou dele. Gente, eu chorei. Chorei muito, por ela, por ele, por esse amor impossível que durou uma vida inteira. Mas aqui vem a parte que realmente me destruiu. Eu estava lendo os diários que a filha do Luiz me enviou por e-mail quando encontrei uma entrada de 1962. Ele falava de um encontro que teve com minha avó em que ela estava devastada, porque acabara de descobrir que estava grávida novamente. Ela estava apavorada. A data batia exatamente com a gravidez da minha mãe. Fui conferir as cartas de novo, procurando por qualquer menção àquele período. Encontrei uma carta de julho de 1962, onde minha avó escrevia: Ellie, não sei o que fazer. Minha barriga cresce e meu coração se divide. Como vou olhar para esta criança e não ver você? Como vou fingir que é dele? Minha mãe nasceu em fevereiro de 1963. Eu fiz as contas umas 50 vezes. Conferi datas nas cartas, nos diários, nos registros. Tudo apontava para a mesma conclusão impossível. Peguei uma foto antiga do Luiz, daquelas que a filha dele me enviou, coloquei do lado de uma foto da minha mãe. O formato do rosto, o nariz, os olhos, cara, era idêntico. Passei mais uma semana remoendo isso sozinho até que não aguentei mais. Marquei de encontrar minha mãe num café, longe de todo mundo, e levei tudo, as cartas, as fotos, as conversas com a filha do Luiz. Quando mostrei para ela, achei que ela fosse surtar. Mas sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. E então ela disse algo que nunca vou esquecer. Eu sempre soube. Como assim ela sempre soube? Minha mãe me explicou que quando tinha uns 16 anos, ela estava em casa sozinha e atendeu o telefone. Era um homem perguntando por Helena. Ela passou o telefone para minha avó e, por curiosidade, ficou escutando na extensão. Ouviu parte da conversa. Ouviu minha avó chamar ele de amor da minha vida. Ouviu minha mãe chorando. Minha mãe confrontou minha avó semanas depois. E minha avó, destruída, contou tudo. Contou sobre Luiz, sobre o amor impossível, sobre o casamento forçado. E contou que minha mãe era filha dele. Ela fez minha mãe jurar que nunca contaria para ninguém, que levaria aquele segredo para o túmulo, porque meu avô não sabia, meus tios não sabiam, e se descobrissem, a família inteira desmoronaria. Minha mãe viveu 40 anos guardando esse segredo, olhando para o homem que a criou, meu avô, sabendo que ele não era seu pai biológico, visitando minha avó todo domingo, sorrindo, fingindo, enquanto carregava esse peso. Por que você nunca quis conhecer ele, o Luiz, seu pai de verdade? Eu perguntei. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: porque eu amava meu pai, o homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta, que pagou minha faculdade, que me levou no altar. Ele era meu pai. O resto era só biologia, e eu não queria destruir a memória dele por causa de um erro que não era meu. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber, ela disse, limpando as lágrimas. Quando sua avó estava no hospital, nos últimos dias, ela me chamou sozinha no quarto. Estava muito fraca, mas me segurou a mão com força e disse: perdão por ter feito você mentir a vida toda. Perdão por ter sido covarde, mas eu amei ele.
Amei ele até o último dia e amo você mais do que tudo. Então, me deu um endereço e disse que se eu quisesse, depois que ela partisse, eu podia ir até lá. E você foi? Perguntei. Fui. Era o apartamento da filha do Luiz. Ele tinha morrido anos antes, mas ela guardava algumas coisas dele. E sabe o que tinha lá? Fotos minhas, da minha formatura do colégio, da faculdade, do meu casamento. Ele estava lá, no fundo, escondido entre os convidados. Sua avó mandava fotos minhas para ele durante todos esses anos. Ele acompanhou minha vida inteira de longe, sem que eu soubesse. Nesse momento, eu desmoronei completamente. Todas aquelas tardes de domingo na casa da vovó, ela fazendo bolo de fubá, contando histórias, rezando o terço, enquanto carregava esse amor secreto. Essa vida paralela, essa dor de ter amado alguém por 60 anos sem poder viver esse amor abertamente. Penso em quantas vezes ela deve ter olhado para minha mãe e visto o rosto dele. Quantas vezes deve ter sentido saudade enquanto fingia ser feliz no casamento. Quantas noites deve ter chorado em silêncio. E o Luiz? Cara, esse homem passou a vida inteira sozinho, esperando por alguém que nunca poderia ser dele, acompanhando de longe a filha que nunca pôde criar. Hoje olho para minha infância de um jeito completamente diferente. Aquela casa amarela, aqueles domingos tranquilos, tudo tinha uma camada de segredo e sacrifício que eu nunca imaginei. Minha avó não era só a senhora conservadora que eu conheci. Ela era uma mulher que amou intensamente, que sofreu, que fez escolhas impossíveis, que viveu 2 vidas ao mesmo tempo. E sabe a parte mais louca de tudo isso? Ontem eu estava organizando as últimas cartas quando encontrei uma que ainda estava lacrada. Era a última carta da caixa, sem data na frente. Abri com cuidado. Era do Luiz, mas era diferente das outras. Era curta. Dizia apenas: Helena, meu eterno amor. Quando você ler isto, eu já terei partido. Vivi 85 anos neste mundo e apenas um desejo permanece: que na próxima vida nascemos na época certa, sem famílias que nos separem, sem sociedade que nos julgue, só eu e você, vivendo o amor que nos foi negado nesta vida. Espero por você do outro lado. Sempre seu. L. A carta era de 2015. Ele morreu em dezembro daquele ano. Minha avó guardou aquela carta lacrada por 10 anos. Até o fim, ela não teve coragem de ler. Ou talvez tivesse medo de que, se lesse, não conseguiria mais fingir. Eu ainda não sei se fiz bem em desenterrar tudo isso. Parte de mim queria que aquele segredo tivesse morrido com eles. Mas outra parte acha que essa história precisava ser conhecida. Que esse amor, por mais proibido e impossível que fosse, merecia existir em algum lugar além daquelas cartas escondidas numa caixa de sapatos. Ontem fui ao cemitério pela primeira vez desde o enterro. Levei flores para o túmulo dela e depois dirigi 80 quilômetros até a cidade vizinha e levei flores para o túmulo dele também. Não sei se existe vida após a morte. Não sei se almas se reencontram. Mas se existe, espero que eles finalmente estejam juntos, sem segredos, sem mentiras, sem sociedade para julgá-los. Só Helena e Luiz, do jeito que sempre deveria ter sido.